Outro princípio, princípio da dialeticidade. Questão da dialética aqui. Dialeticidade. O recurso deve ser fundamentado, o recurso deve ter as razões, tá? Então, todo recurso deve ter fundamentação, deve ter as suas razões. Admite-se, inclusive, as razões remissivas. Razões remissivas são as que se reportam aos fundamentos de outras peças. Então, por exemplo, o Ministério Público recorre e ele reitera os termos de seus memoriais, por exemplo. Tá? Então, razões remissivas se reportam aos termos de outras peças. Então, o recurso deve ser fundamentado, deve ser as razões. Esse é o princípio da dialeticidade. Tá? Tem exceções? Temos duas exceções aqui. Recurso em sentido estrito e apelação. Artigo 589 e 601. Recurso em sentido estrito e apelação podem ser julgados sem razões e sem contrarrazões. Leiam esses dois artigos, o 589 e o 601. Então, o recurso em sentido estrito, ele pode ser julgado sem razões e sem contrarrazões, desde que a parte tenha sido intimada para apresentá-las e não apresentou. Então, o Ministério Público recorreu, o promotor de justiça recorreu, não apresentou as razões, foi intimado para apresentar e não apresentou. A defesa recorre, não apresenta as razões, é intimada para apresentar e não apresenta. Então, o recurso pode ser julgado sem razões e sem contrarrazões, desde que a parte tenha sido intimada para apresentar e não foi apresentar, e não as apresentou. Somente esses dois recursos, apelação e o recurso em sentido estrito. Está na lei isso, artigo 589 e 601. E o STF admite realmente que esses recursos sejam julgados sem razões e sem contrarrazões, desde que a parte tenha sido intimada para apresentá-las e não apresentou. Uma segunda corrente entende que nessas duas hipóteses, o recurso não poderia subir sem as razões e sem as contrarrazões. Então, se o Ministério Público não apresenta as razões ou contrarrazões, é intimado e não apresenta, o juiz deve enviar os autos para o Procurador-Geral de Justiça. Aplicaria o artigo 28. Manda para o Procurador-Geral de Justiça para ele mesmo apresentar as razões ou designar um outro promotor para apresentá-las. E se a defesa, se o advogado do réu não apresenta as razões, o juiz, ele deve intimar o réu para construir um novo advogado, sob pena de nomear um dativo para apresentar as razões ou contrarrazões. Então, a doutrina entende assim. Quer dizer, esses dois recursos não poderiam subir sem razões e sem contrarrazões. No caso do Ministério Público, manda para o Procurador-Geral de Justiça. E no caso do réu, do recurso da defesa, intima o réu para construir um novo advogado, sob pena de nomear um dativo para apresentar as razões ou contrarrazões. Mas o certo é que a lei admite, sim, que a apelação e o recurso em sentido estrito sejam julgados sem as razões e sem as contrarrazões, desde que as partes sejam intimadas para apresentá-las. E é a posição adotada pelo STF. Tá?